Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Bom dia. Quero saudar todos aqueles que estão aqui presentes e também todos aqueles que na diáspora nos acompanham através dos meios de comunicação social. Hoje nós somos convidados a olhar para dentro de nós a partir da palavra de Deus que nos vai ser dirigida, onde Jesus pede aos seus discípulos que não usem de vingança ou de violência. Portanto, no início desta Eucaristia, o convite é que nós façamos um exame de consciência, se alguma vez fomos vingativos ou até vítimas de alguma vingança. Coloquemos sobre o altar para que o Senhor nos perdoe e também perdoe aqueles que nos ofenderam. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que meditando continuamente nas realidades espirituais, pratiquemos sempre em palavras e obras o que mais vos agrada, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Levítico. O Senhor dirigiu-se a Moisés nestes termos: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Não odiarás do íntimo do coração os teus irmãos, mas corrigirás o teu próximo, para não incorreres em falta por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sois um Deus clemente e compassivo.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Porque o templo de Deus, ninguém tenha ilusões. Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito: apanharei os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos sábios. Por isso, ninguém deve gloriar-se nos homens. Tudo é vosso: Paulo, Apolo e Pedro, o mundo, a vida e a morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes que foi dito aos antigos: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo-vos: não resistais ao mal. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal para ficar com a tua túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante 1 milha, acompanha-o durante 2. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da nossa salvação. Glória a vós.
Estimados irmãos, uma vez mais nos encontramos aqui à volta da mesa da palavra para colhermos a mensagem que servirá de alimento para a nossa semana. Jesus no Evangelho está a reformular a lei do Antigo Testamento. E o pleno sentido de justiça no tempo de Jesus era pagar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Às vezes pensamos que isso pode ser assim um bocadinho primitivo, olhando a partir da nossa ótica de hoje em dia. Mas a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, já era para conter uma certa barbárie, porque quem era ofendido tinha o direito de se vingar 4, 5, 10, 20, 50 vezes mais. Então, pelo menos a lei de Talião repõe alguma justiça. No entanto, esta lei contém um perigo, porque ao pagarmos na mesma moeda, estamos a praticar o mal que condenamos. Ou seja, estamos a fazer exatamente a mesma coisa ao outro que nos ofendeu. E isto não nos torna melhores, torna-nos iguais a eles, ou pior até, porque vivemos até com uma certa consciência tranquila por estarmos a aplicar uma justiça, mas essa justiça reveste-se de uma vingança, e isto não é justiça. Há um pensamento que gostaria também de partilhar convosco, que diz o seguinte: se queres ser feliz por um momento, vinga-te. Mas se queres ser feliz para sempre, perdoa. É esta a lógica que Jesus quer fundar. Não resistais ao mal. Não resistais ao mal. A referência de Jesus é a sua misericórdia. O seu silêncio, a sua palavra como autoridade do reino, confundem os seus opositores. Claro está que Jesus a qualquer momento poderia ter-se vingado, mas resiste ao mal, para que se inverta a lógica de uma justiça vingativa e o seu reino não ficar manchado com qualquer espécie de mal. A segunda ideia que nós podemos colher do Evangelho é a da generosidade, com 3 exemplos muito práticos: o da capa, o da milha e o da dádiva, que no fundo vão apresentar que a maneira de viver mais feliz é a da generosidade. Generosidade a tudo à prova. Podemos comparar a vida a uma bola que se atira à parede. E ela vai regressar para nós com a mesma intensidade ou com a mesma doçura. Por isso, temos que aprender a fazer a pergunta certa: como é que eu posso encontrar alegria em dar, sem esperar nenhuma recompensa? A verdade é que nós não obtemos o que desejamos, obtemos o que damos. E dar sempre, sem medo e sem medida, mesmo até quem não merece. Porque quando darmos, ou quando damos, se estivermos à espera de recompensa, não estamos a dar, estamos apenas a retribuir, ou à espera de retribuição. A dádiva gratuita não é um ato isolado, não é quando acontece assim um inflúvio muito grande de generosidade. É um estilo de vida, é uma escolha de vida. Aquele que dá gratuitamente nunca sente que perdeu, porque não espera nada em troca. E a medida do dar, dizia com alguma graça um professor meu, a medida do dar é dar até doer. Não podemos esquecer que Jesus está dentro do contexto do Sermão da Montanha. Jesus está a reconfigurar
os seus discípulos em homens novos, no dizer de São Paulo. Por isso é que Jesus quer que os seus discípulos superem a lógica da retribuição e propõe a lógica da gratuidade pura, que só depende de cada um e daqueles que seguem o Mestre. A terceira ideia que o Evangelho nos propõe é do amor aos inimigos. Se calhar podereis estar a pensar, bom, se às vezes já é difícil amar os amigos, quanto mais os inimigos. O curioso será notar que os judeus do tempo de Jesus pensavam que os inimigos eram aqueles que viviam para lá da fronteira de Israel. Esta fronteira nacional, pessoal e social que fazia com que eles considerassem os outros seus inimigos. Hoje poderemos situá-los naqueles que estão para lá das minhas fronteiras, naquele que é diferente de mim. Para percebermos o que Jesus pede aos seus discípulos, temos que perceber também, ou entender, ou fazer um certo esforço para isso, com que amor Deus nos ama. Um amor puro e gratuito, que não depende de correspondência para amar. O amor tão puro que se torna misericórdia. Um amor que se torna movimento de compaixão, que deixa o seu coração bater com o ritmo do pobre e do miserável. Este será sempre um amor assimétrico, um amor perfeito a que nós todos somos chamados a viver. Então o que é que Jesus pede quando diz aos seus discípulos: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem? Com certeza que não nos está a pedir uma simpatia, ou amizade, ou até aquele amor esfuziante, mas que no coração do cristão não haja espaço para a mágoa, para a dor, para a ferida. Apenas espaço para esse tal amor de Deus que é universal e gratuito, porque só assim é que nós podemos perceber a linguagem de São Paulo na segunda leitura. Vós sois habitação de Deus. Olha que coisa tão extraordinária. Só esta pequenina frase arruma toda a literatura de autoajuda. Vós sois habitação de Deus. Então, é a partir do coração de Deus, é amar no amor de Deus, é deixar que Deus ame aquela pessoa através de mim, que Jesus diz: amai os vossos inimigos. Só que há aqui um senão, a mágoa, a dor, como forma de justificação. E a verdade é que às vezes nós não conseguimos perdoar ou não queremos perdoar porque estamos agarrados à mágoa. Parece que precisamos da mágoa ou da ofensa como justificação para a nossa infelicidade. Já que não gostam de mim por aquilo que eu sou, hão de gostar de mim por aquilo que eu não sou, vítima. Isto tem um nome de uma patologia grave. No fundo, não perdoamos porque temos uma baixa autoestima. Gostamos de nos vitimizar, de ser miseráveis, estarmos sempre a queixar. Quanto mais autoestima tivermos e força interior possuirmos, maior será a nossa capacidade de perdoar. No fundo, perdoar é dar-se a si próprio a oportunidade de ser grande. De ser grande. Amar e perdoar são decisões que ultrapassam o mero emocional, as oscilações de bom humor, e até relativizam as dimensões afetivas,
porque dependem exclusivamente da pessoa deixar que o Espírito Santo trabalhe em si. Amar os inimigos e rezar por eles é perdoar-lhes, sem segundas intenções, incondicionalmente. É não opor obstáculos à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez de desejar-lhes o mal. É alegrar-se no lugar de ficar triste com o bem que lhes acontece. É estender-lhes a mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo o que pode prejudicá-los. Enfim, é devolver-lhes o bem sem intenção de humilhá-los. Quando isto acontecer, há um exercício que nos pode ajudar a purificar a memória da mágoa, dizendo que fulano, aquele que me ofendeu, esteja bem, com saúde, com paz, com prosperidade, que Deus o abençoe e que o faça feliz. Só assim é que nós vamos desfazendo este ciclo vicioso da maldade, porque maldade gera maldade e gentileza gera gentileza, amor gera amor. E gostaria de terminar com aquilo que São Paulo nos diz: vós sois habitação de Deus. Como mensagem para esta semana. Vivermos sem ódios no nosso coração. Libertar-nos da dor e da mágoa, perdoando aquele que nos ofendeu, dando-nos oportunidades de sermos grandes e viver a partir da generosidade. Então, somos habitação de Deus. Cada um de nós e aqueles que nos estão acompanhando em casa vai colocar a mão no seu peito, vai encher o peito de ar. Podem fazê-lo, não há problema nenhum. E dizer para si próprio: eu sou uma catedral. Eu sou uma catedral. Eu sou habitação de Deus. Olha que força de extraordinária. Olha que pensamento positivo. Olha que linda oração da manhã. Irmãos, coloquemos em comum as nossas intenções pela Igreja, por nós próprios. Digamos cheios de fé e de confiança: ouvi-nos, Senhor. Pela nossa Diocese de Angra e suas paróquias, para que acolham a santidade que vem de Deus e nelas reina o amor e o perdão. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros que anunciam o Evangelho, para que o façam com palavras simples e oportunas e o mostrem no seu viver de cada dia, oremos ao Senhor. Ouvi-nos. Pelos que exercem a autoridade na nossa pátria, para que sejam verdadeiros e honestos nos seus empreendimentos, em favor de todos os cidadãos, oremos ao Senhor. Por aqueles que aliviam os que sofrem, para que saibam reconhecer a Jesus Cristo nos mais pobres, nos mais humildes e nos mais fracos, oremos ao Senhor. Por nós mesmos aqui presentes na casa de Deus, para que olhemos todos os homens como amigos e saibamos perdoar quem nos ofende, oremos ao Senhor. Tudo isto pedimos ao Pai por intermédio de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.
irmãos, para que esta Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Pai Santo, em vós vivemos, nos movemos e existimos. Durante a nossa vida sentimos os efeitos da vossa bondade. Possuímos o Espírito Santo, pelo qual ressuscitaste Jesus de entre os mortos. Vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Jesus se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice, dando graças, deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e da eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da nossa fé. Celebrando a Páscoa de Cristo, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos, pelo Espírito Santo, reunidos num só corpo. Lembrai-vos da Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que servem o povo de Deus. Lembrai-vos dos nossos irmãos António Cordeiro de Oliveira, pais e irmãos, a pedido do sobrinho, Luciana Papola e Francisco Carreiro, a pedido da filha, Gregório Joaquim Xavier e Maria São Pedro Xavier e familiares, a pedido da filha, Maria da Luz Araújo Viveiros, Antero Viveiros, Olga Pimentel, Orlando Viveiros e Juvenal Viveiros, a pedido da sua sobrinha, Cidália Pimentel, Alfredo Torres Pimentel, Mariano Correia Borges e Manuel Pimentel Borges, que adormeceram na esperança da ressurreição. Acolhei-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participarmos em companhia da Virgem Maria, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, digamos cheios de fé e de confiança. Pai nosso,
Senhor, livrai-nos do mal, dai ao mundo a paz, para que, ajudados pela vossa graça, sejamos sempre livres enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dá-lhe união e paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Então, que o amor de Cristo nos una sempre. Saudai-vos na paz de Cristo. Para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por
Oremos. Nós vos pedimos, Deus omnipotente, que este sacramento de salvação seja para nós penhor seguro de vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Antes da bênção e do envio, gostaria de deixar uma palavra de profunda gratidão a todos aqueles que nos acompanharam pela televisão, que estão lá longe ou cá perto, que o Senhor Deus preencha de tal forma as vossas vidas que vocês se sintam realmente habitação de Deus, Igreja de Cristo, catedrais do Espírito Santo. Isto acontece quando nós não deixamos que a maldade envenene o nosso coração, quando nós vivemos com generosidade, pureza de intenção, e quando nós nos damos a oportunidade de sermos grandes sempre e fortes. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dê-me paz. É o Senhor que vos acompanha. Graças a Deus.